Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de médias. Porquê? Houve alguém que me questionou: Rui, eu quero calcular uma média, mas só quero calcular a média, sei lá, dos últimos 3 jogos, dos últimos 6 jogos. Não quero estar a calcular uma média dos jogos todos. Então, vamos tentar fazer um exemplo de aplicação disso, né? Ver como é que podem fazer. E aproveito para rever outros conceitos também de médias que podem ser úteis para vocês. Por isso, vamos já começar, vamos para o Excel, uma aula prática. Muito bem, nós temos aqui o nosso Excel. Eu fui buscar dados do Brasileirão, nada de especial. Fui buscar, imaginem que tem um web scraper, não é? Já falámos aqui muito, mas o mais relevante para hoje vão ser os golos, não é? Estamos a falar de médias de gols e de equipas. Por isso, o que é que vamos fazer? Há aqui um conceito que temos que utilizar, que é extrair uma subtabela. Eu acho que é mais fácil da tabela principal. E depois de extrairmos essa subtabela, que é algo que também já falámos aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, em detalhe, de uma maneira simples, de uma maneira assim mais complicada, está lá nesse vídeo. Vamos então fazer essa aplicação das médias e outras brincadeiras, está bom? Construir aqui uma tabela rápida que é para... Lá está, podemos fazer a nossa seleção. Onde é que pode ser aqui? Agora estou a fazer a listagem, que é para fazer uma caixinha de pesquisa. Vou só remover aqui rapidamente os duplicados. Vou pôr aqui o título. É só para fazer um filtro, vou ordenar. Ok. Vou chamar a isto equipas. Pronto, isto é as equipas. Eu estou a fazer tudo na mesma folha, mas esta tabela de equipas podia ser feita no outro lado qualquer. Não é? Agora vou pôr aqui uma caixinha de validação. Quero uma listagem. Qual é a listagem? A listagem destas equipas. E agora já tenho algo para fazer esta seleção. Vou por aqui a verde só para vocês verem. Ou seja, se eu puser aqui, estão a ver? Escolhem a equipa. E isto vai ser importante para construir a nossa tabela, a nossa subtabela da tabela principal. Porque a gente quer construir algo que depois fiquem aqui os jogos só dessa equipa e não da tabela toda. E vejam, eu estou a fazer isto numa folha, mas depois nós temos 20 equipas. Cada separador pode ter a sua equipa a fazer esta transformação da tabela principal, a ir buscar os dados da tabela principal para cada subtabela de cada equipa, onde depois podemos aplicar a questão das médias e essas coisas todas. Tá bom? O que é que eu preciso mais? Preciso saber quantos jogos é que cada equipa tem. Então vou fazer aqui um contar if, ou conta-se, acho eu. Os meus comandos estão em inglês, não é? Mas se tiverem dúvidas, façam sempre uma pesquisa na Google do estilo: qual é o equivalente do count if para o português? Por exemplo, então que não há problema. Eu vou pôr aqui, vamos supor que tenho uma listagem já de muitos jogos, ou seja, estou a aumentar o espaço e nem precisava de prender a célula, mas quer procurar este valor. Esta célula é que é preciso prender. Ok? E tenho 10 jogos. Tudo bem, do Flamengo. Aliás, isto não tem aqui todos os jogos. É uma lista hipotética, não é? Porque isto só vai até, deixem-me lá ver, tenho aqui 23 do 9. Tudo bem. Entretanto, já ocorreram mais jogos. Estão a ver? Mas se tivessem isto com o web scraping, pronto, iam extrair a tabela, etc, etc. O Juventude, por exemplo, tem aqui 11 jogos. Estão a ver a ideia, não é? Ou seja, este contador vai ser bastante relevante. Agora, vamos fazer então aquele processo de extrair uma subtabela. Eu não vou perder muito tempo, vou usar o que eu chamei o método avançado naquele vídeo, mas não se preocupem, se tiverem dúvidas, eu vou deixar este pequeno Excel em anexo e depois vocês podem descarregar se tiverem dúvida na forma. Mas aconselho vivamente, não é? Se querem dominar o Excel, não é? A perceberem realmente estas pequenas formas que são utilizadas. Então vá, vou fazer aqui uma cópia, vou pôr aqui o jogo, pode ser aqui o jogo. Temos aqui os vários jogos, estão a ver, a fazer a listagem dos jogos, neste caso do Juventude. E aqui vou ficar com a lista só desses jogos. É bastante relevante. Este truque da subtabela é bastante relevante no Excel, dá imenso jeito, né? Às vezes vocês querem estudar em pormenor uma equipa, não querem pegar nos dados todos. Não é? Depois vou já fazer uma cópia disto, não vou utilizar as odds, acho que vou apagar as odds, vou deixar só até aos golos. Hoje só vamos trabalhar com valores assim numéricos, não é preciso assim mais nada. Agora eu vou criar então a fórmula, não é? Para extrair a subtabela. Eu vou pôr já aqui a fórmula. Isto é uma combinação de ifs, ou seja, isto literalmente é se as linhas forem inferiores ao número de jogos da equipa, não é?
então ele vai continuar a procurar, vai usar este index, depois tem uma combinação com o small procura n valores, etc. Tem uma espécie de contador, até que esse contador seja completamente correspondido até 11, ele vai fazer a listagem dos jogos. Isto parece muito complicado, não é assim tão complicado, claro que já convém estarem à vontade com o Excel. E isto também trabalha com os chamados arrays, então temos que usar aquele comando Ctrl-Shift-Enter. Ctrl-Shift-Enter e agora vou buscar os jogos do Juventude, vou só arrastar a forma para aqui e duplico aqui e já tenho os jogos todos. Estão a ver? Maravilha! Neste momento, agora vou passar isto para a data, já agora. Veja que eu saltei este passo, né? A forma. Isto tem a ver com o domínio da Excel. Mas vejam, o Juventude está aqui, mas vejam, agora vou mudar para São Paulo. Vou mudar aqui para São Paulo. Estão a ver? Ele está a fazer logo esta transformação desta tabela. E como eu vos disse, isto depois podia ter 20 separadores pequeninos onde tem uma tabela para todas as equipas. Neste caso eu estou a analisar o São Paulo do ponto de vista da casa, mas também podia ter uma tabela do ponto de vista visitante do São Paulo. Agora, vou aproveitar isto e falar de outros conceitos. E depois vamos fazer, não é, a questão de achar a média, sei lá, dos últimos 3 jogos, dos últimos 6 jogos, etc, etc. Tá? Então vá. O que é que eu quero fazer hoje? Quero relembrar a questão da média móvel. Média móvel parece-me interessante porque é um indicador que também podem utilizar por pôr uma média móvel dos últimos 3 jogos e dos últimos 100 jogos. É um indicador que podem utilizar, né, para ver se a equipa está num bom momento de forma ou mau momento de forma. Por isso eu vou fazer um average, fazer assim, average destes 3 valores, mas eu quero, em vez de fazer da equipa, podia fazer da equipa, eu quero fazer a diferença das médias. A média móvel, a diferença aqui são de 3 valores, ou seja, é melhor pôr aqui um separador, senão diff média móvel. Né? Vejam, está-me a dizer que é 0, ou seja, a equipa marcou tanto como sofreu, por isso é que dá 0. Vejam aqui nesta média móvel, e esta média é móvel porque só está a ver os últimos 3 jogos. Vejam que aqui o saldo já é negativo, quer dizer que a equipa possivelmente nesta passagem de 4 jogos para 5 jogos, não é? O último jogo ela certamente sofreu mais golos do que marcou, não é? E por isso é que dá este saldo negativo, até porque os outros dois a diferença era 0 e só no último jogo é que realmente se vê aqui uma diferença negativa, por isso é normal que esta média móvel da diferença dê negativo, tá bom? Agora, o que é que podemos fazer mais? Pus a média móvel 3 e vou pôr a média móvel de 6, ok? Agora vou arrastar isto, ou seja, se eu agora no 11º jogo do São Paulo em casa, eu sabia que a média móvel da equipa para o São Paulo estava aqui com um balanço positivo, não é? E a média também de curto prazo, de mais longo prazo, dos 6 últimos jogos também estava positiva. E isto é interessante, não é? Porquê? Agora vou gravar aqui, vou fazer um gráfico, muito rapidamente, insert draw, e lá está, eu só estou a fazer aqui uma espécie de visualização de indicadores, não é? Algo que vocês podem construir para analisarem, não é? Para vos ajudar a analisar os jogos, se quiserem fazer um dashboard, também já falámos disso. Pronto, vejam, este indicador é engraçado, está a dizer que a média, vejam que a média de curto prazo dos últimos 3 jogos está acima da média dos 6 jogos, quer dizer que a equipa está a ter uma performance relativamente melhor, ou seja, começou mal o campeonato, como podem ver, não é? Isto é tudo intuitivo, vocês podem ver estes valores assim. Agora, uma imagem às vezes vale 1000 palavras, né? Isto rapidamente se vê que realmente no curto prazo parece que o São Paulo está a melhorar, né? Relativamente a uns meses atrás, não é? Quando começou um campeonato estava aqui com um balanço até negativo e agora já está com um balanço positivo, está a melhorar. As razões disso podem ser diversas, não é? Vocês conhecem o campeonato brasileiro melhor do que eu, certamente. Eu queria rever este conceito de média móvel. Outro conceito que eu quero rever convosco pode ser o conceito da média ponderada. E depois terminamos então com aquela média dos últimos 3, 6 ou 9 jogos, etc. Eu vou precisar de fazer aqui algo. Vou criar aqui pesos e vou usar uma ponderação exponencial. O que é que quer dizer com isto? Já agora, também falei nisto no vídeo o peso do tempo. Falei de vários métodos, né? Eu depois ponho aí a passar também. Mas a ideia é simples. Já agora vou fazer aqui um boneco. Draw. Ou seja, imaginem, tem aqui um gráfico. Está aqui o tempo e aqui estão os pesos que vamos dar. E literalmente isto é uma espécie de exponencial, não é? Isto é uma exponencial, vamos supor. E
o jogo, aqui começam tipo o início do campeonato, aqui é o momento final, pronto. Este jogo vai ter um peso maior do que este jogo que está no início, ou seja, este jogo já vai ser desprezado. Então a ver a ideia, eu vou aplicar esta função exponencial também aos jogos e a estes golos, não é? Para depois termos uma média ponderada, sabe, dos golos da equipa. Então vamos ver como é que fazemos isso. Vou usar a exponencial, mas também havia logaritmos, havia patamar. Aliás, naquele vídeo que passou aí, não é? Depois vocês podem ver isso em mais detalhe. Muito bem, deixa-me selecionar isto. Pode ser assim, espera aí. Já agora vou já construir aqui últimas médias. 3, 6, 9 jogos. Vamos já preparar aqui terreno para depois fazermos isto. Vou pôr aqui o total, ou seja, a média normal. A média, sei lá, dos últimos 9 jogos, 6 jogos, 3 jogos, que isto é para responder à questão, e depois vou pôr aqui média ponderada. Esta vai ser a média que vamos calcular. E quero agora um intervalo de tempo, que esta média vou ter que fazer diferenças de tempo. Data para os pesos, vou-lhe chamar assim, data para os pesos. Primeiro valor, ou primeira entrada, e depois a última entrada. Isto pode parecer confuso, mas não é. Bem, a primeira entrada é esta, tá bom? Que é o valor inicial. E a última entrada, aqui podemos usar aquela forma de ir buscar o último valor. Já agora, look. Aqui podemos usar aquela forma que eu até falei, acho que foi no vídeo passado, lookup. Para ir buscar o último valor a uma tabela. Lookup, aqui, ok. Eu vou pôr, podem copiar a forma ou depois podem consultar esta folha de Excel. A dividir. Se fosse o Excel americano, acho que era ponto e vírgula, já não me recordo. A dividir, e agora eu quero este CC, até o último valor, onde ele é diferente, e depois quero o CC. Ok. Esqueci de fechar aqui o parênteses, ainda bem que isto dá, e tenho aqui. Este é o último valor desta tabela, ou seja, 23 de 9. Para que é que eu quero isto? Porque eu agora quero pôr a minha exponencial a começar com mais ou menos 30 dias antes, um mês antes, mais ou menos. Que é para não ser exatamente o primeiro valor dos jogos, nem ser o último valor dos jogos que decorreram. Não? É como se fosse uma temporada, mas quero dar assim uma pequena variação. Início e fim. Vocês já vão perceber, tá? Agora eu quero este valor de início menos 30 dias, ou seja, dá a 29/4, estão a ver? E quero este valor mais 30 dias. Eu podia ter determinado já, podia ter posto uma data arbitrária aqui logo com um espaço, com um intervalo de tempo suficiente para ter todos os jogos do campeonato. Tá? Eu fiz assim, como sempre, para tentar ter as coisas automatizadas e não ter que mexer muito no Excel. Ok, está a ficar bonito. Agora vamos então construir os pesos. Vou fazer uma exponencial e quero deste valor de início, do primeiro jogo da equipa, menos o início da nossa temporada, se quisermos assim ver, ou deste intervalo, que eu dei 30 dias, não é? Que é para estes valores, lá, eu dei esta pequena variação para que isto não dê zero, estão a ver, eu dei mais, ou seja, estou a dizer que o espaço temporal começa, porque senão se eu pusesse o jogo da equipa, dava Q3 menos Q3 e pronto, e ficava zero, não faz muito sentido aqui. Então, a dividir, e agora quero o espaço temporal todo dos nossos jogos, que é este valor final, que eu dei mais 30 dias, menos este valor que eu dei menos 30 dias. Né? Ok? Já está, e já está. E tenho aqui um peso. E vejam, em princípio, estes pesos vão ter que aumentar à medida que o tempo passa. É isso que vamos verificar. E vejam, neste último jogo do São Paulo, tem um peso de 2,29, enquanto o primeiro jogo já só tem um peso de 1,19. Mas isto não é muito prático, né? A gente quer usar pesos em formas percentuais, então eu vou somar estes pesos todos. Agora deem sempre depois um bocadinho mais de espaço, né, para fazer estas contas, e dá 16,45. E agora assim facilmente podemos pôr isto em percentagem. Porquê? Porque fazemos a sua relação face ao peso global, não é? E assim temos uma percentagem. Ora, isto é muito semelhante àquilo que a gente tinha feito naquele Excel. E vejam o que é que eu estou a dizer aqui. O último jogo tem um peso de 13,9, enquanto o primeiro tem 7,2. Vejam, isto é bastante interessante. Porque este jogo 0,0 agora não é assim tão relevante, não é? E se eu fizer uma média normal, não é? Se eu fizer tipo average, agora
esta média diz que a média, e é o que aparece nos sites, não é? Que a média do São Paulo é de 0,9 neste caso, com estes 10 jogos. A média ponderada já não vai dar 0,9. É provável que até dê superior, porque já vimos até que o São Paulo no início começou muito mal e agora até tem um saldo positivo de diferencial de gols, até mesmo pela média móvel. Por isso eu estou à espera que a média ponderada até dê superior, como é óbvio. Tá? Bem, agora, o que é que eu quero? Agora temos que ver os golos, né? Finalmente temos que ver então os golos. Golos, vou pôr assim, golos ponderados. E golos, vou pôr também os golos ponderados. Agora aqui tem um pequeno senão, não é? Ou seja, eu vou multiplicar os golos marcados vezes este valor de percentagem. Ou seja, estes golos não valem muito pouco, como podem ver. E agora vou arrastar a forma. Deixem lá. Agora isto dá valores muito pequenos, mas a gente vai somar isto. Não se preocupem. Sum, isto é a média, em princípio, ponderada. Não é? Vejam que o que é que a gente fez? A gente está a somar as contribuições de todos os jogos, não é? Ponderados. E vejam, e é o que eu vos estava a dizer agora. Afinal, a média do São Paulo é de 0,92. Se eu tiver em conta a performance assim mais recente do São Paulo. E se calhar esta média faz mais sentido que usar a média global, apesar da gente utilizar muito a média global, mas aqui está um pequeno truque, não é? Para darem mais importância aos jogos mais recentes. E agora, vamos então responder então à questão da pessoa que queria uma média só dos últimos jogos. Mas vá, a média global era esta, vou pôr aqui o valor, já agora, para depois compararmos, e agora vamos ver a média dos últimos 9 jogos. Vejam, quando a gente faz uma média, já agora deixa-me fazer assim, average. O que é que o average pede? Pede um número, onde começa e onde acaba, correto? Ou seja, eu estou a pegar literalmente nisto. Ou seja, nós agora temos que fazer uma contabilização na mesma de onde começa e onde acaba. Mas só que neste caso só queremos os últimos jogos, ou seja, temos que descontar alguma coisa. Ok, já pus aqui a minha forma e vejam o que é que eu estou a fazer. Vejam onde é que estão os dois pontos, estão a ver? Os dois pontos estão aqui, é a mesma nomenclatura da média que eu desenvolvi. Depois estou a usar estes truquezinhos com as fórmulas de index e rows, tal como fiz da subtabela, fiz também a mesma coisa aqui. Só que aqui eu tenho esta parte onde subtraio, não é? Para ele saber quais são as últimas médias, o que é que vai contabilizar desde o final da tabela, não é? E depois todas as linhas aos quais ele pertence. Então, tenho um valor. Okay, isto é a média dos últimos 9 jogos. Depois vou arrastar para aqui. Isto é a média dos últimos 6 jogos. E isto é a média dos últimos 3 jogos. Estão a ver? Interessante. Há 9 jogos atrás a média, e apesar disto eu tenho aqui 10 jogos, a média era de 1 gol por jogo. Vamos ver se isto está certo. Vou pegar nestes 9 jogos e vejo realmente a média de 1 gol. Então e se for a média dos últimos 6 jogos? Vamos pegar então, que são estes 3, mais estes 3, vejam. E realmente a média é 0,83, que é isto aqui. E a média dos últimos 3 jogos? Este 0,0, estão a ver? Mas mesmo assim a média é maior. Mas vejam que no curto prazo também segue um pouco a ideia da média móvel, não é? Que é, ok, parece que a equipa em termos de golos marcados, neste caso, está a melhorar ligeiramente. Enquanto a média global, se eu visse os jogos todos dava 0,90, como já vimos. Se eu vir a média ponderada dá 0,92, não é? Se eu vir uma média mesmo de curto prazo, que é tipo esta, dá 1,33. Realmente a equipa parece estar numa performance recente melhor do que aquilo que começou o campeonato. Pronto, eu acho que é tudo. Vamos fazer então aqui uma revisão. Pronto, tínhamos a tabela, né? A tabela que a gente podia fazer pelo web scraping, etc. Construir a tabela da equipa, não é? Aqui eu posso depois mudar estes valores, não se esqueçam. Isto depois é dinâmico, vejam. Neste caso o Santos começou muito bem o campeonato e as médias móveis estão a descer, não é? Ou seja, a equipa está em pior forma, se pensar. E aliás, aqui tem mais um jogo, até que tinha aqui um 0-0. Estão a ver? Há equipas que se calhar começam bem, há equipas que começam mal, mas ao terem este tipo de gráficos, se quiserem, é mais facilmente podem fazer a vossa análise de longo prazo, curto prazo, se tiverem estas coisas montadas, né? Já para não falar desta média ponderada que acho sempre muito interessante, especialmente porque
quem utiliza, por exemplo, a Poisson ou outros métodos, né, e utiliza muito a média da equipa, se for uma média que tem em contabilização o tempo que está a decorrer, né, que dá mais peso aos jogos mais recentes, se calhar essa média é mais indicada do que a média global. Não é? Porque este jogo de início de campeonato, se calhar já não é tão relevante da equipa. Se calhar houve uma mudança de treinador a meio da época. Então por que raio vou dar o mesmo peso dos jogos mais antigos aos jogos mais recentes? Enfim, isto são tudo coisas para vocês refletirem. Apresentei aqui diversas médias, diferenças médias, vários indicadores que podem utilizar para a vossa análise, tá bom? Pronto, meus amigos, é tudo. Olha, eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam, eu vou deixar isto em anexo para vocês consultarem os fóruns. Penso que poderá ser mais fácil. Mas treinem o vosso Excel, né, com estas coisas. Se tiverem dúvidas, procurem na internet. Encontram sempre alguém disponível a tentar resolver o vosso problema, tá? Vá, um grande abraço. E se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e boas apostas, tá? Tchauzão!